Oi, pessoal. Como periodontista, todo paciente que chegava para mim, eu chegava, fazia evidenciação de placa e instrução de higiene para todo mundo. O problema é que eu já passei por essa situação de que o paciente não escutava, o paciente não se sentia muito à vontade, ele ficava meio chateadão com as orientações que a gente pedia. Nem sempre era uma coisa lá muito agradável essa tal de instrução de higiene. Até eu começar a ter a impressão de que eles não estavam me escutando e que você começa a ficar se perguntando se isso realmente faz a diferença. Aí depois eu fiquei tão cansada de dar isso e de dar orientação de higiene que eu parei. E era rotina, tinha que dar instrução de higiene para todo mundo. Até que um dia eu ainda era professora da universidade e eu falava para todo mundo que era para seguir esse protocolo. Era para chegar, avaliar o paciente, fazer uma sondagem, fazer o periograma, fazer evidenciação de placa, dar instrução de higiene e depois era para dar um treinamento de escova e fio dental para todo mundo. Este era o protocolo. E aí chega o paciente, sempre tem um aluno, aí tem o paciente sentadinho, aí tem um aluno que é o aluno que, né, o aluno relapso. E esse paciente não estava nem aí, ele fazia do jeito que ele queria. E depois falei, olha, você tem que ensinar como é que usa a escovação, como é que faz, como é que não faz, e agora tem que ensinar como é que usa o fio dental, e aquele aluno não estava nem aí. Daqui a pouco, a paciente levantou e ficou aqui, a senhora para de falar assim com ele. Gente, eu tomei uma bronca da paciente. Porque a paciente achou ruim que eu estava pressionando o aluno relapso, que não estava nem muito aí de dar orientação de higiene. A paciente achou ruim. Eu fiquei me sentindo a pior pessoa do mundo e eu fiquei com raiva daquele aluno, porque aquele aluno não me defendeu no sentido assim, escuta, eu tô aqui para ensinar o que é o certo para o seu paciente e você não tá nem aí, quem toma bronca sou eu. E depois desse momento fiquei repensando muito, muita coisa. Muita água rolou, muita coisa rolou e eu comecei a ouvir dos pacientes assim. E hoje já vou tomar bronca da doutora, porque hoje já não tá aquelas coisas. E doutora, olha, não deu tempo de fazer aquela escovação, porque eu tirei férias, fiquei na casa da minha sogra, e é ruim, né, a gente ficar muito tempo no banheiro da casa dos outros, não sei o que. Eu comecei a ouvir toda uma história de que eles iam tomar bronca de mim. E eu descobri que mesmo que eu não quisesse dar bronca, era um tom de bronca, era uma exigência. E esta exigência de controle de placa é o que não pode acontecer. Toda vez que a orientação de higiene for uma imposição, que você tem que fazer aquilo, ou você tem que fazer assado, ou que você não pode fazer assim, não pode assim, aquilo vai começar a criar uma repulsa. E isso era o que eu fazia para todo paciente que chegava a fazer um protocolo. Só que, por outro lado, se você colocar que tá bom, do jeito que você fizer, tá bom. Qual vai ser o limite entre o extremo da muita exigência e o extremo da permissividade? Então, eu queria muito que o meu paciente tivesse um bom controle de placa, mas eu não sabia exatamente como a gente vai fazer entre fazer uma super orientação, que do meu ponto de vista era uma orientação maravilhosa, e conseguir a colaboração do paciente, mas por outro lado o paciente não ficar ressentido, porque ele não conseguiu fazer do jeito que eu tinha ensinado, ele não conseguia fazer do jeito que ele conseguiria fazer. E qual é o ponto de equilíbrio? Qual é o bom senso? Até que, enquanto eu era professora, e eu trabalhava com muitos projetos de extensão, muitas coisas, eu fiz uma formação da Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, da SBDG. Nessa formação, a gente trabalhou muito com pessoas, muito com aprendizado, muito com grupos. Nós fizemos um seminário do sistema de aprendizagem em adultos. Isso se chama andragogia. E isso se baseia numa tese de que os adultos aprendem de uma forma diferente do que as crianças. Enquanto as crianças podem ser consideradas folhas em branco ou tábulas rasas, onde tudo que você começa a falar eles vão aprender, o adulto, ele só vai aprender na medida que ele precisa, quando ele vai escutar, quando aquilo ali for imediato e quando aquilo for útil.
Do contrário, o adulto não vai prestar atenção. Diferente da criança, que você chama a criança para ensinar uma coisa e ela vai te escutar, porque você é um adulto, você é autoridade perante ele, o adulto pode perfeitamente te ignorar se você simplesmente chegar e ficar dando uma instrução de higiene. Só porque isso é importante não é um objetivo. Então, lembra que nos princípios da aprendizagem em adultos, o adulto precisa entender que aquilo ali é importante. Então, antes de você começar tudo, você tem que ganhar o paciente na orientação. Aí você vai conseguir explicar, convencer para o paciente por que é que ele vai fazer isso, por que isso é importante, por que isso vai ser vantajoso. Uma vez que ele tenha entendido que isso é importante para ele, ele vai te ouvir. Aí ele está aberto para aprender. Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e falar assim, pessoal, olha, eu tenho uma aula muito boa sobre patogênese da doença periodontal, com todo o detalhamento falando de todas as células, de toda a perda tecidual e de todas as citocinas que acabam acontecendo ali para acontecer a perda óssea. Então, vamos lá, vamos fazer essa aula? Olha, eu juro que não vai aparecer ninguém na live. O adulto, ele vai aprender mediante uma necessidade. Talvez a necessidade seja a prova, mas ele precisa saber por que ele vai aprender. Todo mundo está aqui na live porque quer muito entender como é que a gente faz para o paciente gostar ou para o paciente entender essa tal de instrução de higiene que a gente está querendo dar. Então, o primeiro ponto é que a gente não pode basear a instrução de higiene para o adulto como se ele fosse criança. Não é para dar palestra, não é para a gente ficar falando sem escutar. Ele não vai escutar. Primeiro, precisa criar uma necessidade. E a partir dessa necessidade, ele vai aprender. E, de preferência, isso precisa ter uma aplicação imediata. E uma vez que tenha uma aplicação imediata, ele vai entender. Senão, vai acontecer aquilo que aconteceu quando eu estava na faculdade, onde eu tinha o protocolo de que primeiro tinha que preencher a anamnese, depois ia fazer a sondagem e o periograma, depois ia fazer a evidenciação de placa, depois ia dar instrução de higiene, depois ia raspar. A gente tinha um protocolo, e se este protocolo não fosse seguido, a gente não podia seguir. Só que neste protocolo não estava a conversa. E nesta conversa, a gente ia explicar de uma forma que o paciente pudesse entender a importância disso. Então, primeiro, a gente tem que entender isso. Em segundo lugar, o que a gente vai falar sobre placa bacteriana? Sobre o que você vai limpar, por que você vai limpar? E uma outra coisa, para a gente falar sobre, de um aspecto bem positivo da instrução de higiene, é não falar que a gente vai limpar os bichos da boca. É não falar que a gente vai tirar sujeira da boca. Os bichos da boca, você tá cheio de bicho na boca, então pensa assim, um monte de bicho na sua boca. Nossa! Então, a boca é o lugar onde a pessoa vai se comunicar, onde a pessoa vai ter prazer, sensações prazerosas, comer, tomar café, tomar sorvete, comer um biscoito crocante, beijar, abraçar e dar um beijinho na cabeça das crianças. São sensações prazerosas e a gente enche a boca de bicho. Tem que arrancar os bichos da boca. E que a gente leva tudo isso a uma sensação desagradável. Então, a gente vai falar a verdade. Não é para falar que é resto de comida. Se a gente falar que é resto de comida, vai começar a acontecer o que os pacientes da periodontia falavam muito para mim. Nossa, doutora, dá tanto trabalho fazer isso daí do jeito que você está falando, que eu parei dá vontade de nem comer para não sujar os dentes. Então, se fala que é resto de comida, ele não vai comer. Ou ele vai ficar tomando pão e leite, né? Porque pão e leite não junta resto de comida, porque carne junta resto de comida, mas pão e leite não. Então, a gente precisa explicar o que é. Porque
o paciente não vai saber que as bactérias vão se alimentar das glicoproteínas salivares, que ele vai mudar o metabolismo, que ele vai comer o pãozinho com leite que ele tomar, se ele viver de líquido, as bactérias vão se alimentar daquilo. A gente precisa dizer a verdade. E a verdade é a gente dizer que nós somos cobertos e recheados por bactérias do bem. E que a gente tem esse monte de bactéria que faz bem pra gente, só que se ficarem demais, ou em excesso, ou desequilibradas, elas vão causar doença, e esse excesso a gente vai tirar. E que eu sou o profissional perfeito para conseguir te ajudar a fazer essa remoção dessas bactérias. É bactéria mesmo, mas é tudo bactéria do bem. Bactéria do bem, gente, pão tem bactéria. Cerveja, Saccharomyces cerevisiae, que é fermentação do lúpulo. Iogurte é bactéria. E tem tanta bactéria do bem que a gente vai comer. Queijo, alguns queijos são fermentados por bactérias. Tanta coisa boa. Então, as bactérias, os micróbios fazem parte da vida, eles são bons. E a gente também pode contar a seguinte história. É o seguinte, se você cortar um pedacinho de tomate e deixar ele ali em cima da mesa, no fim do dia, se estiver muito quente, ele vai ficar como? Ele vai ficar azedo. Então, azeda. Por quê? Porque as bactérias vão chegar e vão azedar aquele tomatinho. Se você pegar um pouquinho de leite e coloca num canto, mas deixa lá 2 dias fora da geladeira, o que ele vai acontecer? Ele azeda, ele estraga. Então, é a mesma coisa. O que azeda, o que estraga, são as bactérias. E na boca a gente vai ter também isso. Isso daí, tá? Vai ter um leite azedo fermentado. Porque na boca é quentinho, morninho e líquido, e as bactérias adoram viver lá. E eu sei que o paciente vai dizer, e ele diz para mim, diz para você também, não importa a classe social, ele vai dizer assim: ai, mas eu tô sem dinheiro. Ai, mas por que dentista é tão caro? Ai, por que tratamento dentário é tão caro? Ai, por que foi acontecer isso? Ai, era uma despesa que eu não esperava agora. O paciente vai dizer. Se o paciente falar que o tratamento odontológico está caro, você vai dizer para ele que, então, para que da próxima vez seja muito econômico para você, escuta só o que eu tenho para dizer. Pronto, ganhou o paciente, tá bom? Por duas coisas que você contou. Você contou, explicou o que é a placa bacteriana. Portanto, a gente não pode chegar despejando para o paciente que ele tem que escovar. Eu já fiz isso, já é desagradável, já vira tom de bronca porque tem que fazer. Mas eu explico, tem que dar aquela explicação. E segundo motivo, geralmente para o adulto, pega ele pelo bolso e fala assim: eu vou te ajudar a economizar, eu vou te ajudar a não ter mais esse problema bucal. E o paradoxal é que o dentista que mais ajudar o seu paciente a economizar é o paciente que vai ter agenda cheia. Ele vai ter agenda cheia porque ele é ético, porque ele é confiável, e daqui a pouco vai vir a tia, a mãe, o vizinho, o marido, a secretária, vai trazer todo mundo para esse dentista maravilhoso que me ensinou de um jeito que ninguém tinha me ensinado, essa coisa que eu não tinha entendido e que agora eu entendi o que é para fazer. E agora, finalmente, esse dentista me explicou o que eu preciso para não ter cárie, gengivite, periodontite, mucosite periimplantar, periimplantite, cárie radicular e tudo mais. E mais, manter os dentes na boca, porque um dente que o paciente perca, ele começa a ter migração dentária, e nessas migrações ele começa a ter interferência oclusal, começa a ter perda, começa a ter dentes inclinados, forças na direção que não deveria ter, ou forças não axiais, e ele começa a ter um problema oclusal e periodontal, e aí começa a entrar em colapso. Por isso que o que a gente quer é que o paciente chegue aos 60 anos com pelo menos 20 dentes à boca. É o que se estabelece que é qualidade de vida. E diga, olha bem nos olhos do paciente e fala assim: paciente, eu sei como te ajudar. Eu sei o caminho, a ciência sabe, e é isso que eu vou fazer, tá bom? Combinado? Combinado. Agora eu vou te ensinar como você vai fazer para não ter mais problemas bucais, para você não ter outros. E eu vou te ensinar todos os segredos da higiene bucal perfeita. Fechou? Então, 2 coisas. Primeiro, explica o que é. É bactéria, não é resto de comida. Se for resto de comida, ele vai parar de comer. Ou ele vai viver de líquido, tá? E vai viver de suco de laranja, começa a ter cárie.
não é resto de comida, não é bicho, tá? É placa bacteriana. É biofilme normal, microbiota normal, tem em todo lugar, os micróbios que existem no corpo. Em segundo, você quer economizar? Tá. Se não é o problema, é assim, que tal você manter os seus dentes na boca? Parar de perder dente? Ou você faz assim, você pega qual é o problema. O paciente foi ao consultório por um problema, não foi? Qual é o problema? E daí pega o problema, se for a cárie, para não ter cárie, ou preventivamente, tem que contar essa história. E aí, uma vez que a gente tenha esclarecido a importância, você vai dar a orientação de higiene, mas eu vou contar a dica mais especial que eu vou dar, tá? A dica que faz os pacientes amarem usar o corante alimentício. Tem duas formas de usar o corante, tá? Uma das formas é pegar um pincel, é falar para o paciente arrumar um pincel redondo e macio, passar o evidenciador de placa, que vai ser o corante, e vai passar nos dentes, tá? Isso é muito prático. E depois, hoje à tarde, fazendo uma busca para estudar para a live, eu encontrei um artigo de 1976 do Journal of Clinical Periodontology, que é o europeu, e ele estava fazendo um estudo comparando evidenciadores de placa com corantes alimentícios. Gente, há 44 anos já falaram nisso, e que o corante alimentício, ele tem vantagens relacionadas à excessiva coloração em mucosa. Qual que é o principal problema do evidenciador de placa? Língua e bochecha ficam muito pintados. O corante alimentício, ele é feito de uma forma que ele cora, mas ele não fica tão corado em língua e bochecha. Como eu explico que não é para a gente enxergar o sangramento, é melhor escolher outra cor que não seja vermelho, nem rosa, nem amarelo. Vermelho e rosa porque confunde com sangue. Eu preciso que o paciente entenda quando sangra tem problema. Se sangrar tem que voltar para o meu consultório. Então não é para ser vermelho. Amarelo não enxerga. Então de preto é feio, tá? Feio demais. Você olha para os dentes, eles ficam pretos. Então verde ou azul passa num pincel. Particularmente, eu acho muito complicado a gente mandar comprar um pincel, porque o paciente tem que ir na loja de produtos alimentícios, de festa, geralmente, depois tem que ir na papelaria, é muito lugar para parar. Cotonete todo mundo tem, então eu falo para o paciente pegar um cotonete, coloca no cotonete e aplica nos dentes. Quando é que ele vai fazer? Ele vai fazer isso no dia da faxina, vai escolher um dia da semana para ser o dia da faxina, e ele vai pintar os dentes e fala para ele que é para escolher um momento, que ele tem um pouco mais de tempo para conseguir deixar limpinho, e aí ele vai escovar perfeitamente para enxergar. Esse é o meu preferido. Os pacientes adoram, porque é prático, porque é fácil, porque é barato e que o paciente vai poder fazer esse dia da faxina por quanto ele quiser, mas antes você já criou a importância disso daqui. O número 2 que os pacientes adoram é a gente dar de presente para o paciente pastilhas de evidenciador de placa. Qualquer marca de evidenciador de placa, gente, isso aqui é bem barato, o dentista vai comprar, e aí você coloca isso daqui em alguns pacotinhos, você vai colocar as orientações num papelzinho com a sua logomarca, com o seu nome, e que ele vai escolher um dia, que vai ser o dia da faxina, sábado, domingo. Nesse um dia ele vai mastigar a pastilha, vai cuspir e vai higienizar onde estiver corado. E a gente precisa orientar o paciente a fazer higiene interproximal. Outra coisa, cuidado para não sobrecarregar o paciente de informação. Explica uma coisa de cada vez. Outra coisa maravilhosa é ter um manequim com dente cor-de-rosa, tá? Eu tenho um manequim de todo tipo de coisa. E a minha filha acha horroroso o meu manequim de pério de dente amarelo cheio de tártaro. E este daqui é da Pronil. O legal é você ter isso daqui e vai explicar, tá? Outra coisa que eu explico é assim. Eu ensino as mãezinhas a cuidarem dos dentes dos seus filhos, tá? E eu falo assim, de manhã ou à noite, quando quiser, tá? Eu gosto de manhã. Vai passar a tinta e depois, com o seu filho deitadinho, você vai pedir para abrir a boca e vai passar a tinta mágica, que vai pintar a sujeira do dente, tá? Então, seu filho está deitado, pede para abrir a boca, igual dentista, igual você está deitadinho aqui no consultório, e passa a tinta. Aí, puxa o braço do meu filho,
puxa o braço, dá um copinho, faz o bochecho, cospe no copinho. Pronto, daí você vai lá descartar aquela água e vai pegar uma escova elétrica. A minha escova elétrica do coração, a preferida é a Oral-B Professional Care, porque ela é roda e ela tem controle de torque, porque ela é perfeita para os escovadores fortes. Mas a minha segunda preferida, porque ela é muito barata, é a escova elétrica da GUM. Eu não estou sem a escova neste momento, mas estou só com o refil dela. O refil da GUM, ela é maravilhoso porque ele tem cerdas afiladas e ela vibra e ela é barata, tá? Custa acho que R$ 79 na Oralbox. E aí, esse que é o da escova GUM, ele vibra. E ele é muito bom porque ele é barato, ele só tem um porém porque ele é a pilha. Então, às vezes, quando acaba a pilha, o paciente para de usar. E aí, o paciente deitadinho, você escova o paciente, né? O filho do seu paciente. Ensina ele a escovar os dentes. E assim, escova os dentes com uma mão e com a outra mão fica com a lanterninha do celular iluminando. Pronto, você tem a cadeira de dentista em casa. Paciente, lembra que o segundo item é a gente pegar o paciente pela dor dele? O problema dele não é dinheiro, ele não está reclamando que está caro, que está gastando. É o seguinte, então faz isso daqui que eu estou te ensinando. Outra coisa que vai acontecer é que o paciente vai descobrir que o espaço entre os dentes não está limpo. Aí é a hora da gente ensinar ele a usar a escova interdental. Escova interdental, a Oralbox mostrou aqui, apresentou essa marca, que é a marca Dentec, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que a Oralbox disponibilizou o kit da Dentec, porque a Dentec tem 3 tamanhos, que são os tamanhos que mais se usa. Tem a super, super fina, tem uma média fina e uma cônica mais espessa. Qual que é a importância da cônica? A cônica, ela serve tanto para espaços interproximais pequenos, que é a pontinha, e ele pode também servir para o corpo dela. Então, você vai introduzir, vai passar ela por inteiro. E outra coisa bem importante, gente, a gente precisa ter isso aqui. Eu tenho todos os kits. E depois que aconteceu isso, o meu paciente idoso comprou qualquer escova na farmácia e depois ficou reclamando, a Oralbox montou o seguinte combo para nós, tá? Para a gente ter para o consultório, porque às vezes o paciente ele não encontra e você vai ter algumas para fornecer para eles. Nesse combo que tem na Oralbox vem 3 de cada. E aí, quem comprar 3 de cada ganha mais 3. Então, você compra 9 e paga 12. E isso daqui eu só tô contando porque é uma coisa boa para vocês. E ela fica 284. Com 284, isso daqui vira um desconto, como se fosse um desconto. Isso daqui vai dar 21% a menos do que se você comprasse do site, que eu já comprei muito do site para revender para o paciente, com estoque gigante no consultório. Isso aqui é perfeito para aquele paciente que vai precisar só comprar uma escova, por exemplo. E aí, depois disso, a gente consegue oferecer isso. Como é que a gente faz com isso? O paciente vai estar com a placa corada e ele precisa saber limpar a interproximal. Pode ensinar a passar o fio dental se o paciente tem destreza, mas a gente tem que ter todas as escovas e na boca do paciente a gente vai dizer, ó, paciente, nesse espaço aqui interproximal maior vai usar essa, nesse espaço você vai usar essa, nesse espaço você vai usar essa. Eu testo na boca do paciente, lavo, coloco num saquinho e dou de presente para ele. Dependendo do seu modelo de negócio do consultório, você pode entregar um saquinho ou você pode revender, tá? Daí me perguntaram assim, ai, professora, mas se você comprar isso daqui, depois você vai dar nota fiscal, vai passar na maquininha do cartão compensa. Compensa só se comprar desse combo da Oralbox, por isso que a Oralbox disponibilizou isso pra gente. Pronto, gente, acabou a briga com o paciente. Acabou da gente ficar falando para o paciente que tem que passar fio dental. O paciente nunca passou fio dental, chega com doença periodontal aos 60 anos e a gente não consegue mais ensinar. Por isso que tem que fazer isso, né? Deixa eu responder as perguntas, né? Tem muita pergunta boa. Quando vou explicar a instrução de higiene bucal, os pacientes carregar os olhos, como quem dizer, ai, mas eu já sei escovar os dentes, passar fio dental. Isso. Quando a gente começa a falar sobre higiene bucal e o paciente fala assim, ai, mas eu já sei, é porque a gente vem pressupondo que ele não saiba. E é a mesma coisa assim, ai, já vou assistir esse filme de novo, ai, vou ver essa história de novo. Por isso que a conversa diferente é a gente começar a dizer para o paciente por quê.
primeiro tem que abrir um buraco na cabeça do paciente para falar assim, por que você tem que escutar isso? 2 motivos principais para o adulto. Porque é econômico, tá? Me escuta que eu vou te ensinar a cuidar dos dentes para você não vir aqui estragado, tá? Eu vou ser o dentista, que eu vou ser igual o seguro, saúde, seguro de carro. Me escuta. Manutenção preventiva de carro para não estragar o carro. Manutenção preventiva com a doutora, para não estragar os dentes. Escuta, faz o que eu estou mandando fazer, que vai dar tudo certo. Segundo motivo, a gente começar a explicar o que é, para dar razão. Você vai fazer isso por causa disso. Aí ele te escuta. Senão ele vai revirar os olhos e pensar assim, ai, de novo, toda essa história de novo, né? E os pacientes do aparelho já são muito complicados. Agora, o paciente do aparelho, eu acho o melhor para usar o corante, porque assim, sem técnica, tá? A técnica é você tirar a pintinha, você desbotar aquilo que está escrito, e pronto, desbotou aquilo que está pintado, já ficou muito mais fácil, né? Eu ensino sempre, mas não vejo muita resposta, adesão dos pacientes. Então, em vez da gente pensar que é um ensinar, vamos pensar assim, a gente vai contribuir, tá? Eu vou te ajudar. Escuta, eu vou te ajudar. Então, assim, não é um ensinar, estou te ensinando porque eu sou dentista, eu preciso te ensinar, sou periodontista. Escuta, escuta, escuta. Qual o seu problema? Por exemplo, o paciente vem com uma cárie radicular do adulto. Você tem uma cárie? Então, a cárie que você tem, ela tem um tratamento. Então, vamos conversar sobre como a gente pode fazer para que você não tenha isso de novo. E para doença periodontal é taxativo. Para você não ter doença periodontal de novo, é isso que você precisa fazer. Precisa cuidar para não ter de novo. Eu tenho um paciente que odeia fio dental, mas ama água oxigenada e diz que ele limpa tudo. Então é o seguinte, só fazer bochecho com água oxigenada é jogar produto cheiroso no banheiro sujo, tá? É a mesma coisa, sem esfregar, sem esfregar. A água oxigenada, ela vai só eliminar a camada superficial de bactérias, mas não vai remover. Então não adianta, tem que esfregar. Ai, doutora, se eu só escovar bem escovadinho, mas não limpar no meio dos dentes, tudo bem? Não, não tá tudo bem, porque é a mesma coisa, tá? Eu posso só varrer no meio da casa, mas não limpar os cantinhos? Eu posso só varrer numa casa, no meio, e nunca varrer debaixo dos móveis e não limpar os cantinhos? Não, não pode, não vai resolver, né? E eu preciso dizer o seguinte, gente, tudo isso que a gente está falando é para o paciente amar vocês. Porque é para a gente trazer uma conotação agradável para a odontologia, é para o paciente achar que isso é muito bom, é maravilhoso. Queridos, muito obrigado pela atenção, é isso que eu queria falar para vocês. Se de alguma forma eu já ajudei, por favor, manda um direct para mim, me conta. Se você tem algum caso clínico, manda lá também. Se você tem alguma dúvida, manda lá. Muito obrigado pela presença de vocês, que também iluminam com alegria a minha noite, porque eu quero cada vez mais ter mais dentistas fazendo essas coisas boas, tá bom? Queridos, linda, linda, linda noite. Até amanhã!